Bem-vindos ao webinar da translação do conhecimento para a clínica, desafios à investigação. Hoje contamos com a presença da professora Brenda Prezado, da professora Cristina Baixinho e da professora Oscar Ferreira. No final, estaremos disponíveis para qualquer tipo de esclarecimentos. Vou passar então à professora Brenda Prezado. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com todos e vamos aqui falar um pouco daquilo que é a nossa experiência sobre a translação do conhecimento e a investigação. Nós temos que nos focar que as instituições prestadoras de cuidados de saúde necessitam de uma mudança paradigmática, enquanto nós, quer enquanto consumidoras, quer enquanto produtores de ciência, nós somos efetivamente parceiros nesta investigação, na translação do conhecimento. A produção do conhecimento útil serve para solucionar alguns problemas complexos que se deparam na prática clínica dos profissionais e, como tal, deve ser realizada nos próprios contextos onde ela acontece. A investigação na área da saúde tem sido muito produtiva nos últimos anos, não só em termos de produção, como também em termos da divulgação. A translação do conhecimento tem sido uma preocupação, utilizando-se diferentes estratégias para o atingir, desde os modelos de resolução de problemas à prática baseada na evidência, entre outros. Mas a tónica tem sido, em modelos principalmente lineares e unidirecionais, para levar passivamente a informação dos investigadores aos utilizadores, e neste caso mais aos profissionais. O acesso aos resultados de investigação e a introdução na prática clínica, quando acontece, é demorada e leva algum tempo a gerar alguma melhoria nos cuidados de saúde. Temos alguns desafios ao conhecimento, como seja o envelhecimento da população, a alteração do perfil da mobilidade da população, a sustentabilidade do próprio sistema de saúde e a justiça social e as respectivas contenções. Isto traz alguns desafios aos profissionais e na forma como nós vamos fazer esta investigação e esta translação do conhecimento. Para capacitar as pessoas para os processos de doença que estão a experienciar. Portanto, esta é uma translação que visa essencialmente melhorar os cuidados de saúde e as políticas institucionais. A translação do conhecimento é um conceito amplo, abrangendo todas as etapas desde a criação do conhecimento e a aplicação na prática clínica, ultrapassando a simples divulgação do conhecimento. A Organização Mundial de Saúde adverte que o conceito de conhecimento é mais amplo que o conceito de evidência e que o processo de translação do conhecimento inclui síntese, intercâmbio e aplicação do conhecimento dirigido a públicos estratégicos, a fim de acelerar os sistemas de saúde e a melhoria da saúde das pessoas. A perspectiva transacional em saúde visa preencher a lacuna entre a pesquisa e a prática clínica, difere das metodologias tradicionais de disseminação de resultados, pois é um processo ativo que envolve todos os intervenientes, investigadores e profissionais da prática clínica, e muitas vezes outros órgãos, como sejam os gestores das instituições, que também têm que estar envolvidos no processo. A translação do conhecimento envolve a interação entre os potenciais utilizadores do conhecimento e os produtores do mesmo, implica a resposta oportuna dos investigadores à necessidade de conhecimento identificados pelos utilizadores e pelos próprios investigadores. Implica redirecionar a atenção do que se sabe para o que é feito nos contextos da prática clínica. A translação do conhecimento pode ser integrada ou ser uma etapa do final do projeto de investigação. A translação do conhecimento envolve os utilizadores do conhecimento desde o início do processo de pesquisa, com todos os envolvidos, como sejam os profissionais, os políticos, os educadores, os líderes, e, portanto, a translação do conhecimento não é igual à evidência científica, é muito mais abrangente. A translação do conhecimento tem sido vista, a teoria prática tem sido sempre
vistas como dois aspectos, dois componentes diferentes, mas efetivamente são as duas faces da mesma moeda. Portanto, tem que estar sempre em sintonia e para podermos ter os resultados o que nós pretendemos. Esta compreensão implica que o investigador tenha de se preocupar desde o início com a divulgação e a própria incorporação dos resultados na clínica. Apesar das vantagens, esta metodologia parece-nos trazer novos desafios, especialmente no que concerne ao desafio final, ou seja, na transferência e na incorporação dos conhecimentos validados pelo método científico na nossa prática clínica, na prestação dos cuidados. A translação do conhecimento esbate as barreiras dos diferentes papéis. Se por um lado os profissionais da prática passam a ser coprodutores do conhecimento, desenvolvendo assim um compromisso duradouro com os projetos e defendendo a investigação das suas áreas clínicas, porque também percebem a pertinência da mesma para a sua prática. Por outro lado, os investigadores assumem o compromisso de produzir investigação útil e de fornecer feedback contínuo sobre como a pesquisa foi percebida e aplicada na prática. O núcleo central desta abordagem é a relação entre pesquisadores e profissionais. Os elementos-chave desta relação são responsabilidade, reciprocidade e respeito pelo conhecimento mútuo. O envolvimento das organizações no processo aumenta a corresponsabilização no cumprimento do estipulado entre os parceiros. Existem algumas premissas na translação do conhecimento, como seja a rede de comunicação e colaboração bem definida entre os pesquisadores e os profissionais, a reflexão sobre as práticas, os modos de fazer e as consequências da sua atividade e a identificação no que pode ser feito de maneira diferente usando o conhecimento baseado na investigação. Com a compreensão dos resultados da investigação, devem ter significado para os profissionais de saúde, bem como também para os próprios investigadores. Na translação do conhecimento, cada ator tem os seus próprios papéis e os profissionais da prática são os coprodutores do conhecimento, assumem o compromisso duradouro com os projetos, defendem a investigação nas suas áreas clínicas porque percebem a pertinência da sua prática e nós, como eu já tinha dito, os investigadores tendem a produzir investigação útil, fornecer o feedback contínuo e aplicar a investigação aos próprios problemas reais. No entanto, existem algumas barreiras, como seja a falta de tempo ou a dificuldade na sua gestão, a abundância de novas informações sobre o mesmo tempo e nem sempre coincidentes com as necessidades e objetivos de cada um, a resistência dos próprios profissionais em se envolverem num processo tão ativo e tão equidistante de cada um, a mensagem acessível aos vários públicos-alvos, o objetivo das atividades de translação do conhecimento e o próprio orçamento que uma atividade desta natureza acaba por nos trazer. Olá a todos, um beijo especial para os colegas e amigos que nos estão a ver aí do Brasil. Penso que falta 74 dias para estarmos no CIAIC, uns em presença, outros mais em modalidade virtual, mas irá ser um prazer voltar a estar em contato convosco. Eu vou agarrar um bocadinho naquilo que a Helena falou, desta questão de quando nós falamos em prática baseada na evidência, e é algo que todos os dias se fala, quanto mais não seja nas aulas, quando queremos chamar a atenção aos estudantes que estão um pouco mais distraídos, que é, olhem que a melhor evidência diz isto ou aquilo, mas quando nós dizemos isto, se calhar estamos a pensar claramente em modelos que podem não ser os mais adequados
para ajudar a transferir o conhecimento para a prática clínica. E a Helena disse isto de uma forma muito clara, que é: nós continuamos a privilegiar para essa transferência do conhecimento da academia para a clínica modelos que são modelos muito lineares, e por isso há sempre uma grande dificuldade e demora algum tempo a que o conhecimento que é produzido pela investigação, mesmo sendo bem divulgado nas melhores revistas e muito bem indexado, acabe por ter um impacto na prática clínica. E, sobretudo, para aquelas pessoas que estejam a assistir o webinar e que estejam numa fase muito inicial de um primeiro ou de um projeto de investigação, que não sendo o primeiro, mas que está numa fase inicial, se começam a colocar esta questão, que é: então, se eu estou a iniciar este processo, se eu quero que aquilo que vou fazer e os resultados que vou obter tenham um impacto na clínica, o que é que eu devo fazer? E realmente, nos últimos anos, tem havido um interesse crescente com esta questão da translação do conhecimento ou da transferência do conhecimento. E isso tem feito aparecer diversas teorias e modelos para a representação da utilização do conhecimento da clínica. Eu vou apresentar três, os dois primeiros um bocadinho para conhecimento, até porque acabam por alicerçar um bocadinho o desenvolvimento desta temática, e o terceiro com um bocadinho mais de cuidado, porque nós já o temos utilizado num projeto que temos de parceria com duas instituições clínicas e que nos parece que tem dado alguns frutos, e sobre esses frutos também vamos apresentar alguns resultados. Portanto, o primeiro modelo que vos apresento é o modelo de Ottava para o uso da pesquisa. Este modelo é um modelo lógico para planear não só a disseminação, como também a utilização do conhecimento e ajudar o investigador a gerir os resultados daquilo que é a sua produção científica. Este modelo, como podem ver pelo ecrã, está alicerçado em 6 elementos básicos, que é o ambiente onde decorre a prática, quais são os potenciais consumidores da evidência, porque esta questão da evidência tem sempre também, eu vou utilizar a palavra da Helena, há também sempre uma barreira nos próprios consumidores, porque a própria literacia em investigação e na leitura de resultados de investigação das pessoas que estão em prática clínica, tanto enfermeiros como médicos, às vezes não é tão elevada como nós temos, ou como é a nossa expectativa inicial. Mas quando nós falamos nos consumidores dos cuidados finais, que são os clientes dos cuidados de saúde, essa literacia ainda é mais baixa, e todas aquelas dificuldades que as pessoas têm na adesão ao regime terapêutico, nas questões de manter um autocuidado, que seja um autocuidado que promova claramente as suas transições de saúde-doença, de desenvolvimento e a sua própria promoção de saúde, ainda são mais baixas, e que acaba também por criar alguns desafios às pessoas que estão a produzir resultados para serem utilizados pelos clientes de saúde. Depois, a própria questão da inovação e dessa inovação ser baseada em evidência para produzir resultados mais sensíveis, as próprias estratégias de transferência do conhecimento, a adesão dos profissionais aos resultados relacionados com a investigação e dos próprios resultados em saúde e, novamente, no ambiente. Como podem ver pelas próprias setas que tentam lhe dar aqui um aspecto dinâmico, este modelo requer sempre uma avaliação, seja de cada uma das 6 etapas, seja da motorização, portanto, isolada dessas etapas, seja depois do conjunto do resultado que acabou por dar. Talvez fique um bocadinho mais explícito quando eu comparar com o modelo de ciclo de conhecimento. O Instituto Canadiano de Investigação em Saúde desenvolveu em 2004 este ciclo, que tem 7 estágios bilaterais que nos permitem e que permitem entrar em qualquer fase deles, mas que basicamente nos dizem que na definição das prioridades da investigação, os próprios investigadores devem logo pensar qual é o resultado prático que a investigação vai ter e quais são as ferramentas ou os instrumentos que vão utilizar para fazer a divulgação, não só do ponto de vista mais macro das revistas, não é? E eventualmente de outro tipo de publicação ou de divulgação, mas também na prática clínica e no trabalho com as pessoas que estão nos contextos. Depois, a questão da definição dos objetivos da pesquisa
e da definição das prioridades do conhecimento, como é que vai ser feita a síntese do conhecimento, a sua disseminação ou a aplicação prática dos resultados da investigação e depois como é que no final de todo um processo, quando já estamos cansados de tanta investigação, tanta validação e dos próprios revisores nos dizerem, olha, este trabalho tem este handicap a este ou este nível, como é que nós ainda vamos fazer a avaliação da aceitação pelos utilizadores. Este modelo, comparativamente com o outro, tem, a nosso ver, um handicap, e esse handicap prende-se com o não dar atenção à questão do ambiente, e essa questão do ambiente é extremamente importante porque ela surge quase sempre como uma advertência para os riscos que existem na generalização da evidência e na utilização dos tais modelos lineares de transferência de conhecimento. E por isso, não tendo em conta a diversidade cultural, ambiental, profissional, política e económica das próprias populações e das instituições e das pessoas do sistema de saúde, nós corremos claramente o risco de não conseguir fazer uma utilização útil daquele conhecimento que é produzido. Um modelo que nós temos utilizado num projeto abrangente que se chama Transição Segura, que é um projeto que envolve a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, o Hospital de Vila Franca de Xira e o agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo, e que tem como grande finalidade, a níveis diferentes, fazer esta transferência da melhor evidência para resolver problemas complexos que se colocam aos colegas em prática clínica. Portanto, para esse projeto especificamente, nós temos seguido o processo de conhecimento para a ação, que é um modelo que foi desenvolvido por Graham e colaboradores, divulgado em 2006, e que basicamente eles definem dois ciclos centrais para a transferência do conhecimento, que é o ciclo da criação do conhecimento, desculpem, e o ciclo da ação, que ilustra como é que nós vamos aplicar esse conhecimento. Eu vou-vos apresentar a imagem gráfica do próprio modelo, porque penso que nos facilita a todos a leitura. Se olharem para o ecrã, na representação gráfica do modelo, conseguem ver logo no centro o ciclo da criação do conhecimento, que aparece quase como o núcleo central de uma célula e que está orientado para que esse conhecimento possa ser útil e aplicado rapidamente na prática clínica. Ele inclui desde aquilo que é o conhecimento que foi obtido pela pesquisa, à síntese e a sua adaptação naquilo que eles chamam produtos e instrumentos de fácil introdução na prática clínica. E esses produtos e instrumentos podem ser coisas tão complexas como uma guideline, um algoritmo, ou até um instrumento de trabalho ou uma norma de trabalho que oriente determinado tipo de procedimentos para aquilo que é a melhor evidência. No que concerne ao ciclo de ação, ele inclui várias etapas. Eu vou começar pelo selecionar e adaptar e implementar intervenções, mas a própria forma como os autores veem o modelo diz-nos que nesta parte do ciclo o investigador pode entrar em qualquer uma das fases de acordo com aquilo que é a negociação entre o investigador e os contextos de prática clínica sobre as necessidades e sobre o tipo de problema a resolver. Então, neste ciclo de ação nós temos as etapas de selecionar, adaptar e implementar intervenções, avaliar barreiras que são facilitadoras do uso do conhecimento e, como é óbvio, isto deve ser feito logo no início, em que o investigador ou o mestrando ou o doutorando, com a orientação do seu professor, começa a definir algumas coisas para aquele projeto, que é pensar, ok, quais são as barreiras que naqueles contextos muito específicos podem ser facilitadoras ou inibidoras para a aplicação e para o uso do conhecimento. Depois adaptar o conhecimento ao contexto local, sem o desvirtuar, a identificar o problema, manter o uso do conhecimento, avaliar os resultados e monitorizar o uso do conhecimento. Volto a dizer que estas etapas não são estanques e, por aquilo que é a nossa experiência
com a transição segura, que estamos a trabalhar com 7 serviços em simultâneo, nós entramos no trabalho conjunto com as pessoas da Praxis em etapas muito diferentes, porque os serviços têm nível de desenvolvimento e problemas que são também eles díspares e que exigem, vá lá, uma solução um pouco mais individualizada. Levantar ainda aqui algumas questões, até para aguçar a vossa ida a Fortaleza, que é esta própria noção que nós muitas das vezes temos que fazer a translação do conhecimento faz por prática baseada na evidência, e que prática baseada na evidência é única e exclusivamente revisões sistemáticas de literatura com meta-análise e, portanto, resolvemos levantar aqui um bocadinho esta questão que é a translação do conhecimento e a investigação qualitativa. Isto é um casamento frutífero ou isto eventualmente pode dar num divórcio muito rápido. E digo isto do ponto de vista de casamento e divórcio, sobretudo porque muita da investigação na saúde, e nomeadamente nos contextos de clínica de enfermagem, tem incidido claramente na prática baseada na evidência com modelos lineares ou unidirecionais de transferência do conhecimento. E nós consideramos que este desenvolvimento tem condicionado um debate do que é evidência e, de certa forma, tem novamente revigorado aquela velha questão sobre os métodos da investigação quantitativa ou da investigação qualitativa. Nós não nos vamos centrar nesta questão e nem é objetivo deste webinar defender um fosso entre aquilo que é quanti ou qualitativo. Mas a nossa preocupação central é exatamente como é que a transferência dos estudos que emergem, ou a transferência da evidência que emerge dos estudos de natureza qualitativa na clínica e saúde, partindo deste pressuposto, é que os contextos são muito complexos e as próprias situações de saúde da pessoa também o são. E isso faz-nos pensar que há que fazer renascer a necessidade de revalorização dos resultados dos estudos qualitativos e a introdução de uma forma rápida desses mesmos achados, segura e emergente nos contextos da praxis. A envolvência das equipas de saúde e da instituição acaba ou acarreta claramente benefícios importantes para essa transferência. Não apenas do ponto de vista científico, mas também porque as instituições, quando têm um investigador que está presente e que está preocupado em que os resultados da sua investigação sejam utilizados, os próprios profissionais são alertados e começam a ter em consideração e começam a refletir sobre os comportamentos, sobre aquilo que fazem, sobre aquilo que é o fosso entre o que é feito, o que é dito e aquilo que é demonstrado pela própria evidência. E isto pode não só melhorar os comportamentos e os comportamentos de ciência, desculpem o termo, dos profissionais, mas também melhorar a eficácia e eficiência dos cuidados e, consequentemente, a melhoria dos mesmos. Portanto, repensar o lugar da investigação qualitativa na produção, incluindo a transferência do conhecimento para a clínica, e as estratégias que nós utilizamos para essa incorporação na praxis dos resultados qualitativos, esbatendo as barreiras e os obstáculos que dissociam o conhecimento enquanto é o qualitativo, deve ser uma prioridade dos investigadores. E na minha ótica, para os que estão a assistir a este webinar, deve ser uma prioridade para darem resposta em 74 dias, que é quando nos encontramos em Fortaleza e podemos discutir cara a cara estas questões, que é sempre muito mais agradável e muito mais simpático, e a nós também nos dá menos ansiedade. É lógico que a utilização dos achados de natureza qualitativa vai produzir não só melhores resultados no cuidado à população, como também irá direcionar os produtos ao nível dos cuidados dos diferentes profissionais com tradução nos próprios fins do sistema de saúde. Mas também a este nível, nós achamos que se colocam ali desafios complexos, como o caso da monitorização e da avaliação do impacto da utilização deste conhecimento com recurso a indicadores que sejam sensíveis a achados e não a dados quantitativos. A resposta a algumas destas questões passa claramente pelo trabalho colaborativo
e participativo entre a academia e as instituições de saúde, para que se possam gerar mudanças rápidas e duradouras naquilo que nós chamamos, sem querer desvalorizar qualquer outro tipo, o conhecimento útil. E motivar os profissionais, como eu costumo dizer, nós também damos alguns mimos cognitivos e as pessoas em prática clínica precisam muito desses mimos cognitivos para se sentirem motivados, até para melhorar o marketing das instituições, diminuir custos e, acima de tudo, permitir o melhor cuidado no momento adequado, com o conhecimento atual e com traduções diretas na melhoria da saúde das populações, na acessibilidade aos serviços e diminuição dos custos. Para haver uma ruptura epistemológica com a visão tradicional da produção de conhecimento, atribuindo até um valor de justiça social e de contributo para a sustentabilidade dos sistemas de saúde e desenvolvimento potencial dos recursos humanos na saúde, há algumas questões que necessitam de uma resposta viável e ágil da comunidade científica. E essas questões são: como se transfere a investigação qualitativa para os contextos da prática clínica? Será que os modelos que vos apresentei ou esgotam esta capacidade de fazer esta transferência? Quais os modelos, quais as implicações e quais os papéis de cada ator, sejam investigadores, sejam os próprios docentes, os clínicos e cidadãos? A prestação de cuidados em saúde geralmente caracteriza-se por ser extremamente dinâmica e complexa, e por isso mesmo não pode ser apreciável com o recurso a uma única metodologia de investigação. E por isso mesmo, aquilo que são as abordagens metodológicas que nós utilizamos quando fazemos o desenho dos nossos estudos também têm que ser dinâmicas e criativas para dar resposta a tanto desafio. Por isso, tanto a um nível mais micro como a um nível mais macro das políticas de saúde e mais micro da prestação direta de cuidados de saúde, a investigação é um aliado capital para produzir ganhos sensíveis em saúde. No entanto, na saúde nós continuamos muito imersos, quase afogados, naqueles modelos de prática baseada na evidência, suportados em modelos como da Cochrane e que desafiam claramente o lugar da investigação qualitativa deste paradigma da prática baseada em evidência. Berger e Luckmann consideram mesmo que continuamos imersos nesta cultura da quantidade à qual desde cedo nos vamos acostumando, até pelos nossos processos de socialização à profissão, com conteúdos muito direcionados para o modelo biomédico. Eu agora aqui vou um bocadinho atrás. O nosso desafio era exatamente trabalhar a questão da transferência do conhecimento e da investigação para a praxis clínica, mas isto começa um bocadinho atrás com a própria forma como são formados os investigadores e os próprios leitores dessa investigação, porque nós também continuamos com modelos pedagógicos de investigação muito alicerçados provavelmente naquilo que são estudos de outro tipo de naturezas. Associados ainda a esta fragilidade, constatamos que as meta-síntese e os meta-sumários não têm tido o mesmo desenvolvimento dos estudos de meta-análise, o que contradiz o reconhecimento de uma prática clínica dinâmica que compreende a noção que o tempo, espaço e contexto acabam por influenciar a realidade clínica e que a investigação é interativa. Até porque os cuidados de saúde requerem que os profissionais estejam constantemente a tomar decisões acerca da saúde e doença dos clientes, acerca dos seus próprios julgamentos clínicos, e isso são processos demasiado complexos que implicam claramente o uso de domínio de conhecimentos que são obtidos por fontes diferentes, com métodos e técnicas também diferentes, para ajudar a tomada de decisão. Para repensar esta transferência de conhecimento para a clínica, e atenção que eu não vou dar respostas, porque eu sou um mau professor, a Helena explicou tudo muito direitinho, fez o papel de bom professor, foi o bom polícia. Eu agora sou mau polícia, só levanto questões, não dou respostas a ninguém, vamos deixar depois para a discussão, que é para repensar esta transferência do conhecimento para a clínica. Realmente o investigador também tem que pensar quais são os modos de investigar e como é que os profissionais da clínica compreendem a investigação. Não só os resultados, como todo o processo. Dado que a própria compreensão alargada de como foi garantida a validade, a adequação e a objetividade dos achados permite uma apreciação clara da qualidade dos mesmos. Por isso mesmo, desde o momento em que começamos a conceber um projeto de investigação, que geralmente até dura mais do que 9 meses e é sempre um parto extremamente difícil,
o investigador tem de conseguir estruturar todo o processo analítico de modo a tornar compreensível o que os achados revelam, por forma a possibilitar ao profissional, provavelmente menos hábil nesta arte de investigar, a compreensão da utilidade dos mesmos e o impacto que pode ter na melhoria da prestação dos cuidados. E agora, novamente, para começar a dar aqui algumas respostas mais diretas e menos questões do foro existencial, vou passar a palavra ao professor Óscar Ferreira, que vai falar exatamente da necessidade de haver trabalho colaborativo entre a academia e os profissionais da praxis. Então, uma boa tarde a todos, aqui desde Lisboa, um abraço para todos aqueles que nos seguem, esperando que efetivamente este webinar esteja a responder às vossas expectativas e que as mesmas continuem a não ser defraudadas. Então, para trás. Ok, obrigado. Portanto, os cuidados de saúde, segundo Marx, requerem constantemente que se tomem decisões acerca da saúde e doença dos clientes. A capacidade de fazer julgamentos clínicos envolve um processo complexo, usando os domínios do conhecimento e do processo de tomada de decisão, sendo que a tomada de decisão implica o desenvolvimento de competências de investigação, no caso, focada na resolução de problemas. O pensamento crítico do clínico tem como objetivo levantar questões em todos os aspectos da situação e, consequentemente, criticar as soluções. Já o pensamento crítico do investigador centra-se essencialmente na compreensão do problema e tendo em vista a proposta de uma solução para o mesmo. Os enfermeiros devem, na opinião de Marx, usar as competências de pensamento crítico para investigar com rigor e para refletir sobre todos os aspectos de uma observação clínica ou de um problema. Esse mesmo pensamento crítico e a resolução de problemas baseiam-se, pois, em evidências para um julgamento adequado a qualquer situação de cuidados, sendo que a investigação de natureza qualitativa tem que estabelecer uma ponte entre o raciocínio do profissional da prática clínica e uma análise racional, independente e objetiva da investigação. O importante, efetivamente, na transação ou na translação do conhecimento dos achados da investigação qualitativa é a criação de uma cultura de colaboração em que os vários elementos envolvidos trabalham em conjunto, usando uma sabedoria coletiva e promovendo um desenvolvimento do desempenho, bem como a formação de redes na equipa. Uma colaboração efetiva que se vai fazendo entre o mundo escolar e os serviços de saúde é de extremamente importância, segundo Standing, para integrar a tomada de decisão enquanto processo multidimensional de transação de conhecimento e evidência nos contextos. A constituição de redes de saberes e de experiências parece emergir, efetivamente, como uma mais-valia para o aprofundamento do conhecimento profissional e para a valorização da investigação qualitativa. O trabalho qualitativo implica, pois, uma complementariedade de papéis entre os profissionais da praxis e o investigador. Tomar decisões implica ser capaz de aplicar e divulgar a diversidade de conhecimentos fundamentais, sendo que esta cocriação de conhecimentos e a sua partilha implica a translação de conhecimento para garantir a utilização de resultados de pesquisa, de modo a que as mudanças sejam facilitadas no âmbito da política e da prestação de serviços de saúde. A problematização da aprendizagem e a reflexividade sobre as situações de cuidados vivenciadas ao longo do trabalho de parceria no projeto de transição segura parecem ser os pilares de mudança que emergem e que promovem a translação do conhecimento. E nesse sentido eu iria, pois, dar-vos um pouco a conhecer o que foi e o que é este projeto de transição segura
hospital-comunidade. Portanto, o projeto Transição Segura é um projeto que surgiu com a finalidade da translação de conhecimento para a resolução de problemas dos diferentes serviços de internamento hospitalar, no sentido de aumentar o conhecimento e capacitar os doentes e as famílias no processo de transição do hospital para a comunidade, diminuindo, consequentemente, o tempo de internamento, favorecendo circuitos de comunicação facilitadores e promotores da continuidade de cuidados para as unidades de saúde de proximidade, ou seja, os cuidados de saúde primários, diminuindo os reinternamentos e promovendo a reabilitação das pessoas dependentes e a inserção na comunidade de pessoas com doença crónica. Este projeto está assente num processo simultâneo de resolução de problemas, de formação e investigação-ação. Isto é desenvolvido, como a professora Cristina Baixinho afirmou inicialmente, num trabalho em parceria entre docentes e investigadores da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa e os seus estudantes, o Hospital Vila Franca de Xira e o agrupamento do Centro de Saúde do Estuário do Tejo. E neles estão envolvidos múltiplos profissionais de saúde, não só enfermeiros, mas também médicos, assistentes sociais, entre outros. Mas como é que tudo isto começou? Este projeto teve início em 2010, durante o último ensino clínico dos estudantes do curso de licenciatura em enfermagem da nossa escola, mais concretamente no serviço de ortopedia do Hospital de Vila Franca de Xira. Nesse mesmo ano, eles desenvolveram um projeto intitulado Vida Ativa, que estava direcionado a doentes com propostas de colocação de prótese total da anca e prótese total do joelho, e tinha como finalidade diminuir a ansiedade do doente e da sua família e, consequentemente, também possibilitar a sua participação ativa desses doentes e famílias, tanto no período péri como no período pós-operatório. Como resultados deste projeto foi instituída a consulta Vida Ativa, uma consulta multidisciplinar na qual participam um ortopedista, uma enfermeira especializada em enfermagem de reabilitação e uma assistente social. Posteriormente, este projeto foi continuando a ser desenvolvido e em 2012 concluiu-se que o regresso a casa após internamento por fratura da extremidade superior do fémur necessitava do envolvimento não só dos centros de saúde, mas também de outras estruturas da comunidade, de forma a diminuir o impacto do compromisso da mobilidade e do isolamento social a que estas pessoas estavam submetidas. E dele saíram recomendações para a prática, para a investigação e para a formação, as quais tiveram a oportunidade de ser apresentadas no âmbito do 3º Congresso Internacional de Gerontologia e Geriatria, intitulado então Juventude e Maiores, Envelhecer Ativo e Solidariedade Intergeracional, o Adoecer, a Doença e o Envelhecimento Ativo, cuja comunicação está disponível na internet para quem deseje consultar. Animados então pelos resultados obtidos com o projeto Vida Ativa e com as recomendações dos estudos desenvolvidos pelos estudantes, em colaboração com os docentes e os enfermeiros orientadores clínicos do hospital, nasceu a ideia de tornar este projeto mais abrangente e nele incluir não só outros serviços do Hospital de Vila Franca de Xira, para além do serviço de ortopedia, mas também unidades de saúde do ACES Estuário do Tejo, no sentido de promover a articulação entre o hospital e a comunidade e, consequentemente, gerir de forma segura a transição do hospital para a comunidade, mais comumente conhecida como alta clínica. Assim, no protocolo que então definimos com a direção do hospital e do ACES Estuário do Tejo, para o projeto Transição Segura, em 2014 considerámos pertinente envolver os líderes de cada serviço, porque, em nossa opinião, isso iria facilitar a investigação e a utilização dos resultados obtidos, o que efetivamente se veio a concretizar. Pois, posteriormente, no primeiro semestre de 2015 e em função desta mesma decisão, acabámos por realizar uma formação de cerca de 60 horas que envolveu estudantes tanto da ESL em ensino clínico, como docentes e enfermeiros de diferentes serviços do hospital e da comunidade, tendo esse mesmo curso sido intitulado de Capacitação do Membro Familiar Prestador de Cuidados e tinha como finalidade de, baseados na evidência científica mais recente, implementarmos na prática clínica projetos de capacitação do membro familiar prestador de cuidados nos serviços de internamento
do Hospital de Vila Franca de Xira, os quais pudessem depois na comunidade dar continuidade a esses mesmos cuidados e às exigências dos clientes e das pessoas de quem eles cuidavam, familiares ou não. A formação foi dirigida a profissionais de saúde dos serviços de pediatria, obstetrícia, ortopedia, psiquiatria e de medicina interna do hospital e dos centros de saúde da área de abrangência do mesmo. Deste trabalho resultaram 5 projetos, os quais foram colocados em prática nos respectivos serviços como consultados, citando alguns deles, por exemplo, na obstetrícia, o articular para melhor cuidar da mulher casal em idade fértil, no caso da pediatria, a otimização da gestão da transição hospital-comunidade na área da saúde infantil e juvenil, no caso da medicina interna, o projeto AVC, planeamento da alta hospitalar da pessoa com AVC e regresso à comunidade, isto sempre em articulação com os centros de saúde e o serviço social. Não enumero para já os outros dois, dado o adiantado da hora. Posteriormente, numa segunda fase e no primeiro semestre de 2016, as equipas dos diferentes serviços, numa formação de cerca de 60 horas, com metodologia semelhante ao ocorrido anteriormente e subordinado ao tema transição hospital-comunidade, identificaram um problema que se colocava na transição dos seus utentes para a comunidade, o que levou ao desenvolvimento de algoritmos para facilitar e uniformizar a tomada de decisão da equipa, algoritmos esses que julgamos publicar muito em breve. O passo seguinte do desafio foi identificar a necessidade de investigação para resolver questões que a atualidade do conhecimento não permitia. Nesse âmbito, no final de 2016, realizou-se o primeiro Congresso Internacional de Gestão da Transição Segura Hospital-Comunidade, no qual se pretendeu trazer a debate público aquilo que de melhor se tem produzido no âmbito desta temática. Participaram inúmeros investigadores e profissionais, não só portugueses como também estrangeiros. As atas desse mesmo congresso encontram-se também disponíveis na internet para quem deseja consultá-los. E, apesar das dificuldades, a parceria é atualmente um sucesso. Melhoraram-se os cuidados prestados em contexto domiciliário e a comunicação entre profissionais, através de uma aposta mais significativa nos sistemas de informação, no uso do telefone e do correio eletrónico. E disso é exemplo a implementação do projeto, também recentemente no serviço de urgência, o qual está para breve, de forma a que os serviços respondam a necessidades dos clientes 48 a 72 horas após a alta do serviço de urgência e que sejam referenciados pelos profissionais da comunidade à urgência quando disso haja necessidade. Resta ainda salientar também que, fruto desta parceria da dinâmica implementada entre os diferentes atores, foi publicado a obra Terapêutica de Posição, Contributo para um Cuidado de Saúde Seguro, e o projeto Vida Ativa Capacitar para Melhor Cuidar foi, em 2016, distinguido pela Associação dos Administradores Hospitalares com a atribuição do Prémio Healthcare Excellence. E ainda que o projeto Diabetes Infantil, Otimização da Gestão de Transição Segura Hospital-Comunidade na área da saúde infantil e juvenil, que nasceu desta parceria, venceu a edição de 2016 da Missão Continente, tendo sido agraciada com uma verba monetária vultuosa para aplicar em equipamento e material médico e de enfermagem, equipamento informático, audiovisual e outros, de modo a permitir o seu desenvolvimento. Também, e por último, brevemente será publicado na Revista Brasileira da Enfermagem um artigo resultante de um outro projeto, Projeto CAPA, Capacitar para uma Transição Segura Hospital-Comunidade, cujo objetivo tem a ver desse artigo, portanto, com a definição do processo de transição segura do hospital para a comunidade da pessoa com doença mental crónica e sua família. O método utilizado foi de investigação-ação, inserido no paradigma construtivista, e teve como participantes não só os enfermeiros do serviço de psiquiatria, mas também os enfermeiros dos cuidados de saúde primários. Nesse mesmo projeto se conclui, com os resultados desse mesmo projeto, que para promover a adesão ao regime terapêutico na transição hospital-comunidade, o projeto terapêutico tem de incluir a pessoa e a sua família e, consequentemente, melhorar redes de comunicação e de suporte entre níveis de cuidado. Muito obrigado pela vossa atenção. Iremos passar então agora à fase final, que é o nosso colega Mário. Está para todos, se está por lá, está.
Portanto, passávamos agora ao momento de debate. Não sei se em termos daqueles colegas que participaram e estão a assistir, se há alguma questão que queiram colocar. Oscar, eu vou aproveitar só para colocar, em primeiro lugar, uma questão que foi deixada no chat, quer pela Isabel Pinho, quer pela colega Rebeca Terra, que está no México. Olá, México. E a questão da Isabel e da Rebeca é transferência de conhecimento e translação de conhecimento. Estão a usar estes dois termos. São usados como sinónimos ou são conceitos diferentes? Nós estamos a usar como sinónimos. Nós na saúde utilizamos, na saúde nomeadamente na enfermagem, utilizamos muito o termo translação do conhecimento. Há alguns investigadores na área das ciências sociais a utilizar transferência de conhecimento. Portanto, nós quando utilizamos, ao longo do webinar, utilizamos exatamente com o mesmo significado. Entretanto, se quiserem deixar questões, tanto no bate-papo como via áudio, podem habilitar agora os microfones e interagir com os nossos apresentadores. Eu aproveito para agradecer a todos os apresentadores as intervenções e a disponibilidade e podem então aproveitar agora para colocar as dúvidas ou os comentários que quiserem. Não sei se alguém tem alguma questão. Enquanto os tímidos vão pensando em colocar uma questão, a nossa opção foi uma opção de dar uma abordagem teórica e depois, para o final, apresentar um exemplo prático para dizer que, apesar de ser um trabalho de muitas horas, às vezes com muitas dificuldades, é sem sombra de dúvida um trabalho que é possível ser feito na área da saúde, portanto, um trabalho colaborativo entre investigadores, docentes, estudantes de enfermagem e pessoas que estão em contextos de prática clínica, e que este trabalho é um trabalho que é valorizado por todos, que tem realmente um impacto muito importante naquilo que é a transferência rápida do conhecimento para os contextos, da sua apropriação pelos profissionais e de colocá-la realmente ao serviço do cidadão. É lógico que aqui só mostramos a parte bonita do trabalho, não é? Como todos os que estão a ouvir, que provavelmente estão em processos muito similares, daí o interesse neste webinar, portanto todos sabem que tem momentos muito bons, tem outros momentos em que há maiores dificuldades, mas realmente isso interessa. Nós temos aqui seguramente muitos investigadores na área da saúde. Temos aqui uma investigadora, a Antónia, que coloca a seguinte questão. Gostaria de saber qual é o projeto específico na área da obstetrícia. O projeto específico na área da obstetrícia é um projeto relacionado com a interrupção voluntária da gravidez, porque os senhores enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica do serviço identificaram que há muitas situações de IBG em pessoas muito novas e em algumas situações, mais do que as desejáveis. Cristina, posso interrompê-la? Peço desculpa. É só porque a Antónia diz que não se escuta bem. Se puder aproximar um bocadinho do microfone, talvez. Ok. O objetivo foi identificado pelas enfermeiras especialistas em saúde materna e obstétrica que tinham muitas pessoas a fazer IBG em idades muito novas e que utilizavam a IBG recorrentemente, quase como se fosse um método contraceptivo. E, portanto, este projeto surge com o grande objetivo de reduzir a reincidência da interrupção voluntária da gravidez e a não adesão ao planeamento familiar. Não sei se era esta a dúvida. Eu penso que sim, a Antónia diz que sim. Então, pronto. Se entretanto ficou disponível, eu posso voltar, que agora não estou a conseguir, mas ficou disponível no PowerPoint, que eu penso que vai ficar disponível no vosso site, está o nosso e-mail. Portanto, as pessoas que tenham interesse em algum destes projetos ou que precisem de algum material específico
dentro daquilo que foi o conteúdo do nosso webinar, podem enviar mail que nós habitualmente respondemos a 30 horas. Está bem? Portanto, ok, se nos disponibilizarem a apresentação, nós podemos enviar juntamente com o link do vídeo. Sim. Cristina, temos aqui outra questão no chat, da Keila. O termo transferência implica, em sua concepção, uma restrição no conhecimento científico com relação ao aprendizado? Ou ele consegue ir além disso, mas de instigar a criticidade das investigações científicas? Ele é utilizado no sentido lato. Portanto, quando nós utilizamos o termo de transferir conhecimento, é no sentido de, desde o momento em que nós pensamos que vamos criar esse conhecimento, já estamos simultaneamente a pensar como é que o vamos utilizar. Portanto, é ter quase como um fio condutor. Às vezes, eu agora vou dar um exemplo dos nossos mestrandos. Às vezes as pessoas que iniciam os processos de investigação a nível da área de mestrado andam sempre à procura de um protocolo onde tenha todos os pontos que têm que ser picados, que é para depois mostrar ao professor. Já sabem fazer um protocolo de investigação. E geralmente tem lá sempre qual é a questão de partida, quais são os objetivos, quais são, pelo menos em 500, 600 palavras, fazer uma justificação de qual é a problemática que querem investigar. Portanto, nesse protocolo, não é que aos protocolos, mas nesse protocolo tem que começar a aparecer também como é que nós vemos não só a divulgação do ponto de vista da revista e do indicador científico, mas também, desculpem o termo, do indicador clínico, ou seja, como é que nós vamos colocar no local onde esse conhecimento é preciso o mesmo, com que métodos, com que técnicas e depois como é que vamos motivar os profissionais a se apropriar desse conhecimento, a fazer uso dele, a trazer benefícios para os cuidados de saúde e com esta maior dificuldade, que é como é que eu avalio essa mesma transferência e como é que eu crio indicadores nos contextos de saúde, porque hoje em dia na saúde também precisamos cada vez mais de indicadores até por questões económicas, legais e da segurança do doente, como é que eu coloco esta questão da transferência rápida, segura e emergente do conhecimento do ponto de vista do indicador que seja sensível aos resultados em saúde. E atenção que eu continuo na ótica das questões, porque estou muito ciente que muitas destas coisas, em termos de transferência de conhecimento, apesar de já existir uma boa base e de algumas respostas e até de algumas experiências muito bem sucedidas, ainda continua com necessidade de muitas questões e de muitas respostas frutíferas e bem fundamentadas. Muito bem. Se entretanto não houver mais questões, não sei se alguém quer escrever no chat ou colocar uma pergunta através do microfone. A Luciane Braga diz o seguinte: realmente a translação do conhecimento de pesquisa é essencial para melhorar a segurança do paciente e a segurança, e depois não escreveu mais nada, mas penso que dá para perceber a ideia. Não sei se a Luciane quer completar, mas o que ela diz realmente, a translação do conhecimento de pesquisa é essencial para melhorar a segurança do paciente e a segurança. É isso. Sim, nós não falamos de outro aspecto dessa transferência ou dessa translação que também é interessante para quem está a fazer continuamente investigação, ou que faz, é profissional na investigação e que não faz só o mestrado e depois arrua ali um bocadinho na gaveta, que é aquela ideia que todos nós temos que produzimos muito conhecimento, ficamos ali com dados ou achados extremamente importantes, olhamos para eles e pensamos, se estivesse lá no contexto, resolvia uma série de problemas e depois temos este amargo de boca que é, passa um ano, o resultado já foi divulgado, já saiu na revista, deram-nos os parabéns, mas no contexto aquele resultado ainda não foi introduzido. E não foi introduzido e às páginas tantas nós tivemos tanto trabalho e realmente o resultado não está a ser utilizado. Portanto, o que é que eu ando aqui a fazer? Porque isto dá trabalho, isto cria conhecimento, mas depois nós não conseguimos fazer passar aquilo que é o conhecimento que foi pedido e que já foi validado até externamente
porque foi publicado para onde há necessidade dele estar, e, portanto, é interessante. Depois também há aqui outra questão que não levantaram e que é muito interessante nestas questões da nossa transição segura e não só, que é a própria necessidade de apoio que as pessoas na prática necessitam. Nós dizemos, é difícil transferir o conhecimento, é difícil transferir o conhecimento e é difícil construir relações de trabalho de confiança entre investigadores e pessoas que estão na prática clínica. Mas quando as pessoas começam a confiar e a ver que aquilo que é produzido in loco pode ser utilizado in loco e que tem resultados muito práticos, a atitude e a qualidade e até a própria quantidade de trabalho que é produzido muda completamente, porque este projeto, quando começa, e como disse o professor Óscar muito bem, há uns anos atrás, só com um serviço, houve ali uma série de coisas que foi preciso começar a ser construído. Quando os outros serviços viram, epá, mas eles estão a conseguir resolver alguns problemas, olha, a demora média de internamento deles está a diminuir. Olha, eles no livro de reclamações não têm reclamações e começam a ter alguns elogios dos clientes porque acharam muito interessantes, que passaram por aqui, por ali, e houve uma valorização e disseram, bem, se ali corre bem, nós também queremos... Claro. Ou seja, os indicadores começam também eles a melhorar e a dar essa informação e a validar também o trabalho que é feito a partir da investigação, não é? No fundo, temos aqui alguns investigadores que também concordam com o que a Cristina já disse. O Eximar agradece por chamarem a atenção sobre a questão da transferência do conhecimento, afinal, diz ele, chega de pesquisa que para no texto em si e não vai para a vida, ou seja, pesquisa que fica na gaveta depois e não tem utilidade. A Antónia... Temos essa pesquisa. Exato. A Luciana diz que a dificuldade é a equipa continuar a utilizar esse conhecimento após a pesquisa, ou seja, continuamos com essa ideia. E a Antónia diz que a perspectiva de segurança do paciente motiva a participação dos profissionais de saúde para participar em projetos de translação do conhecimento. Aquilo que é produzido in locus pode ser utilizado em locus, acho que é um excelente começo. Não sei se querem fazer algum comentário a este comentário da Antónia. Eu diria à Antónia que o comentário é um comentário interessante, mas que para o conhecimento ser utilizado nós precisamos de ter tempo e espaço, ou seja, o investigador tem que conseguir construir o seu espaço no seio das equipas clínicas e depois de conseguir construir o seu espaço tem que ter tempo para estar nesse espaço. O que é que eu estou a dizer com isto? Eu consegui ter resultados de investigação e estou a trabalhar com uma equipe e estou a dar resposta àquilo que são as necessidades deles. Mas depois não posso ter tempo para estar lá e para continuar a dar resposta aos novos desafios que vão surgindo. E nisto, aquele ciclo para a ação, portanto, um dos modelos que foram apresentados para a translação de conhecimento, alerta-nos muito bem que eu posso entrar em qualquer etapa, mas depois as etapas são retroalimentadas e, portanto, para eu retroalimentar essa investigação, eu preciso estar no espaço, mas eu preciso ter tempo para estar nesse espaço. E que é outra coisa que nós também não estamos habituados a pensar, porque muitas das vezes nós entramos nas instituições para fazer uma investigação pontual. Colhemos os nossos dados, fazemos as nossas entrevistas ou as nossas observações, voltamos para a nossa clausura, fazemos a análise dos dados ou dos achados, daquilo que obtivemos, começamos a divulgar e depois voltamos ao serviço para dizer, olha, já publicámos, vejam, acham interessante. E realmente há de ficar lá no serviço, ou a revista, ou o artigo que imprimimos, mas que as pessoas não têm tempo, não estão motivadas e às vezes têm dificuldades na leitura daquilo que são os resultados da investigação porque não têm uma boa literacia investigativa e, portanto, o facto de ficarmos nesse tempo também nos ajuda, às vezes, a explicar às pessoas o que é que
estou a dizer, como é que nós validamos aqueles dados, para que é que aquilo servem, como é que os podemos aplicar. E há um dos estudos que não é este o CPA, mas que fala claramente da inovação, que é o modelo Downtown. E vou-vos dizer que é surpreendente a capacidade de inovação que os clínicos têm, porque eles sabem muito bem quais são os problemas. Quando olham para o conhecimento que é produzido, conseguem dizer, nós podemos utilizar isto assim. E às vezes o próprio investigador não consegue ter, como é que eu vou dizer isto sem ferir suscetibilidades, não conseguimos ter um pragmatismo de compreender como é que se resolve o problema tão rapidamente. E, portanto, este casamento, quando bem alimentado, com muita fé, algumas prendas e alguns mimos cognitivos, eu quando falo de prendas é mimos cognitivos, não andamos a subornar ninguém, acaba por ser um casamento que pode dar frutos. Portanto, volto, é o loco, mas é também ter espaço na equipa, ter tempo para estar nesse espaço que se conquista nas equipas. O João Sousa estava a perguntar, creio que a respeito desta última parte que a Cristina falou, se acham que é um problema nacional ou que se vê noutras realidades. Este problema é um problema internacional, daí esta questão da translação do conhecimento estar tão em voga e haver várias pessoas a falar sobre a translação do conhecimento e já de existir até alguns simpósios, jornadas e, portanto, alguns eventos científicos para discutir esta questão. E eu penso que esta questão cada vez terá mais em voga tudo aquilo que nós falamos sempre, o envelhecimento da população, a necessidade de diminuir custos, a necessidade de prestar o melhor cuidado ao preço mais acessível e no melhor tempo. E também porque temos hoje em dia, felizmente, à nossa mão, um conjunto de ferramentas, nomeadamente da informação e comunicação, que podem ser utilizadas para nos ajudar também nessa transformação do conhecimento. Cristina, eu vou só aproveitar para deixar o registro de alguns comentários que nos foram chegando aqui no chat, só para que os investigadores que nos estão a acompanhar também saibam que estas questões não vão cair no vazio. Os comentários que deixam aqui serão muito úteis. Por exemplo, a Joana Cabral diz que ainda temos um longo percurso a percorrer no sentido de fazer com que os resultados de investigação se traduzam em benefícios e melhorias para a prática clínica. A Isabel Pinho diz falta de gestão do conhecimento para vários públicos. A Miriam diz o desafio é fazer o conhecimento produzido ser incorporado no cotidiano da prática dos profissionais e dos clientes. O projeto precisa de ser construído em conjunto entre a academia e a prática. Obrigada pelo excelente material apresentado. Depois temos ainda da Joana Cabral. Entre as equipas de investigação, nota-se uma preocupação maior em conseguir publicar os resultados em revistas científicas, consultadas essencialmente pela comunidade científica internacional, do que fazê-los chegar aos clínicos e traduzi-los em mudanças claras na prática. E depois a Keila diz, acho importante ainda ressaltar que para a incorporação no cotidiano do trabalho do profissional de saúde das práticas de gestão do cuidado, podemos citar com experiências vividas, penso que é vividas nos serviços de saúde, a construção e uso de protocolos, cartilhas educativas e educação permanente. Pronto, eu tentei fazer aqui uma síntese dos comentários porque realmente, e ainda bem, esta sessão está a ser bastante participada e eu não queria que os comentários ficassem sem uma perspectiva aqui. Não sei se querem fazer algum comentário, algum resumo a estas ideias. Só queria reforçar aqui um aspecto que julgo importante no caso da nossa experiência, que é os artigos e os produtos que temos conseguido são fruto apenas não do trabalho dos investigadores e em que não apenas os investigadores são os autores, mas os autores são também os próprios clínicos e os próprios profissionais da praxis que acabam por divulgar os resultados conjuntamente com os investigadores e, portanto, é um mix, portanto, é um trabalho em conjunto, não só na melhoria da qualidade dos cuidados, não só da implementação dos projetos, mas também depois na divulgação dos próprios resultados e na discussão dos resultados que se vão obtendo com
o trabalho desenvolvido. Podemos terminar? Sim, eu ia sugerir, uma vez que também já a hora vai bastante adiantada, quero agradecer a todos os nossos apresentadores a disponibilidade e a excelente intervenção. Esta sessão foi muito participada e ainda bem, é sinal que de facto este tema suscita muito interesse. Ou seja, se quiserem conhecer mais aprofundadamente o trabalho da ESEL e do grupo de investigação, têm de ir ao CIAIC, ao CIAIC 2018 a Fortaleza. Quero agradecer a Cristina, Mário, Óscar e a Manuela também, que entretanto teve que sair. Agradecer a excelente apresentação. Quero agradecer também aos nossos participantes. Não sei, Cristina, se querem deixar alguma nota final, senão podemos terminar esta sessão. Esperamos por vocês no 7º Congresso Ibero-Americano. Muito obrigada. 10 a 13. Exatamente. De julho, exatamente. 4 dias. Correto, corretíssimo. Até lá, então. Até lá e obrigada a todos pela participação. Até breve. Obrigada.